doutor César Macedo. Por favor. Boa noite a todos. Eu sou médico sanitarista nessa cidade há 38 anos, mais ou menos. Ou seja, muito daquilo que foi construído ao longo desses mais de 30 anos, quase 40 anos, no campo da saúde nessa cidade, a gente de alguma maneira acompanhou. A gente esteve perto, esteve próximo, um servidor público, como outros colegas que eu consigo reconhecer daqui. Gostaria de... Tinha feito uma série de anotações, tinha pensado alguma coisa, não vou me demorar muito. Vou fazer uma fala bastante sintética, muito objetiva, que não é o meu campo, costumo falar um pouco mais. Mas enfim, para que não gere nenhum desconforto para os senhores, eu vou falar de um tempo que me foi cedido e considerado razoável. Eu gostaria de começar, eu tinha pensado outras coisas, mas vou começar gostaria de começar assim por duas falas que o Gustavo fez, duas frases soltas. Quando você não contextualiza, elas se perdem. E eu acho que é legal a gente contextualizar, entender concretamente o que isso significa. Quase no término da fala, eu tinha levantado, tinha ido ao banheiro, aí escutei o Gustavo dizendo: nós temos que reestatizar o médico de família. É assim, é a primeira vez em muitos anos, eu acompanhei o processo de implantação do médico de família em Niterói. É a primeira vez que eu ouço por parte do gestor público uma confissão, embora na época os gestores fossem outros, uma confissão de que o sistema de contratação dos médicos de família era um sistema estritamente privado, claramente privado. Eu me lembro que nas conferências passadas essa discussão aparecia um pouco torporosa, sem muita evidência, as pessoas ainda não tinham muita clareza a respeito desse aspecto. É privatização, não é privatização? Porque a associação de moradores então é mais próxima de uma coisa que se chama controle social e tal, blá. Bom, a natureza da função é pública, porque todos os profissionais, de alguma maneira, dentro do sistema único de saúde, são servidores públicos. Mas a natureza da contratação era privada. E isso sempre deu uma série de problemas. Não é à toa que, dentro do município de Niterói, os lugares por isso não é diferente, a rotatividade, o índice de rotatividade de profissionais no médico de família sempre foi muito acentuado, em que pese a base de remuneração desses profissionais sempre foi um pouco mais elevado, muito mais elevado que o restante dos servidores públicos. Aqueles concursados de carreira que entraram dentro do serviço público de uma outra maneira. Então essa foi uma frase que vale a pena a gente registrar, porque na verdade a solução engendrada, a solução apontada pela prefeitura, pela Secretaria de Saúde, para resolver um problema de privatização estrito senso, se cria um outro artifício jurídico-administrativo que propõe uma privatização mais ou menos velada, com um arcabouço jurídico e que leva uma discussão eminentemente política para o campo de uma discussão jurídica. E aí fica todo mundo discutindo a constitucionalidade, a legalidade, etc., quando o fundamento político desse instrumento, desse arranjo administrativo, é um fundamento de natureza privada. Uma outra fala do Gustavo,
que eu também um pouco anotei aqui, é com relação à questão do cumprimento de metas. A minha fala vai ser um pouco entrecortada. Todas as metas que esse tipo de contrato de gestão, todas as metas que eles, de alguma forma, determinam, são metas de processo. Elas dificilmente são metas de resultado, são metas de desfecho. Ou seja, não se avalia o impacto real que um conjunto de procedimentos assistenciais possa estar causando naquela comunidade ou num determinado território em que determinado grupo de serviços esteja funcionando. Isso é muito complicado, porque são metas gerencialistas, que é altamente gerencialista, que estabelece um tipo de cobrança que empobrece muito a natureza, a dimensão e a força do trabalho das equipes de saúde da família. Todos nós sabemos, os profissionais da área da saúde sabem, o quão complexa é a atividade do médico de família e da equipe de saúde da família. Embora se divida que a atenção primária, a atenção de média, a alta complexidade, particularmente eu não gosto desse tipo de divisão. Você tem a atenção primária e tem que entender que tipo de atenção primária você está falando. Na nossa cidade se pratica uma atenção primária focalizadora, em que essa focalização do ponto de vista da atenção primária segue exatamente aquilo que o Banco Mundial e as organizações internacionais de alguma forma têm colocado como receituário para os povos do terceiro mundo. Uma medicina de pobre para pobre, em que pese o trabalho de médico de família seja alta complexidade, porque requer do médico, além dos conhecimentos médicos, estrito senso, uma série de outros conhecimentos de outras áreas, um tipo de intervenção que tem uma transversalidade do ponto de vista do conhecimento bastante acentuado, não só do médico, mas do conjunto da equipe. O nosso médico de família, ele tem um problema sério. Conversando alguns anos atrás, num congresso de urgência com um cubano, Álvaro Sousa, que era o coordenador do Sistema Integrado de Urgência Médica de Cuba, sobre a atenção primária de Niterói. Aí eu contando para ele, não, Álvaro, lá em Niterói se implantou um médico de família, de alguma forma acompanhando o modelo cubano e tal. Ele olhou para mim e disse, atenção primária, ou seja, os demais componentes da atenção primária seriam fundamentais para que desse a potência resolutiva dos médicos de família no seu território, não estavam dados, porque necessariamente eles precisam de enlaces altamente fortalecidos com os outros componentes da organização do sistema, tanto do ponto de vista do apoio diagnóstico, meio de diagnóstico, para que ele possa ter uma acurácia maior do ponto de vista da formação dos seus diagnósticos, e por conta disso ele aumenta a sua resolubilidade, quanto do ponto de vista das necessidades, quando diante de algum caso mais complexo, porque ele precisa ter acesso também a meio diagnóstico ou outras estruturas. E aí a gente tem um problema. Gustavo tinha dito, vamos discutir a Fundação Estatal de Direito Privado e a sua relação com a médico de família, são questões de contrato e tal, não sei o quê, vamos procurar nos ater a isso. Dificilmente você consegue se ater a isso. Você só consegue entender esse contexto, entendendo o todo como o Sistema Único de Saúde se comporta dentro da cidade. E o Sistema Único de Saúde no município de Niterói, em outros municípios do entorno não é diferente, isso aí não é uma prerrogativa só de Niterói, ele está em franca regressividade. Nós temos hoje, é uma pergunta básica que a gente faz para qualquer um. Se alguém aqui nessa sala infartar, quer ser levado para onde? Eu pergunto. Para o 32. Para que lugar? Ou seja, hoje a gente tem déficit de atendimento em diversos setores que são importantes para a saúde do niteroense. Hoje você tem um déficit de leitos em terapia intensiva, hoje você tem um déficit de leitos em atenção especializada, hoje você tem déficit de leitos em clínica médica e uma série de outras coisas. Hoje você tem o acesso à atenção especializada com muita dificuldade, quando o médico de família
aí, dentro desse contexto de repressividade, o que acontece? No passado, a emergência da cidade era o Hospital Universitário de Campinas, reconhecida historicamente pela população da cidade. Já há quase 10 anos, essa emergência foi fechada e se transformou numa outra coisa. Já havia alguns debates na Câmara a respeito desse assunto. A emergência foi fechada, se utilizou uma argumentação naquela época que tinha tido uma bactéria e tal, essa bactéria não morreu até hoje. E a emergência virou uma emergência diferenciada. E aí a emergência da cidade foi sendo o Hospital Azevedo Lima, que passou a ser a unidade que, de alguma forma, comportava densidade tecnológica para atender os pacientes mais complexos, com mais problemas, né? Tanto na hora da traumatologia como nas urgências clínicas. Recentemente, a gente soube que a emergência do Azevedo Lima também se transformou, e aliás, ele está sob a administração local de uma organização social, ou seja, mais um componente, mais um elemento voltado para a privatização. Então, se alguém passar mal aqui, de repente, for sozinho, não for referenciado por um médico ou por um serviço, não vai conseguir entrar na emergência do Hospital Estadual Azevedo Lima. Isso é um problema sério. Porque as portas começam a se fechar, né? Ou vai para a UPA não é uma emergência hospitalar. Uma emergência hospitalar é uma emergência hospitalar. Alguns anos atrás, a gente teve um problema no hospital pediátrico, Getúlio Vargas Filho, em que sua emergência foi fechada. E aí, conversando com a subsecretária da época, vice-presidente da fundação na época, é assim que é a denominação aqui, ela me perguntei, não vou dizer o nome, qual é o problema? Por que se fechou a emergência do Getúlio? Não, porque faltam médicos, mas quantos médicos faltam? 6 médicos. Aí eu perguntei, mas por conta de faltar 6 médicos, você vai fechar um serviço de urgência, principalmente uma urgência especializada, que é a única emergência pediátrica da cidade, não tem sua cidade, tem também um entorno por conta da sua própria localização, até porque era um hospital estadual, tinha uma tradição de atender outras pessoas da região. Então, sabe, o município não tinha condições estruturais de contratar, de buscar onde fosse, naquilo que eles chamam de, entre aspas, mercado, 6 profissionais a serem contratados para trabalhar no Hospital Getúlio Vargas Filho. E aí o hospital, naquele momento, fechou sua urgência para o atendimento da demanda espontânea, e aí a placa lá, o cartazinho era procurar a UPA. Alguns médicos que trabalhavam na urgência dessa unidade foram contratados pela UPA e foram para a UPA para atender os pacientes em outro lugar. É claro que aí isso vira um gargalo, porque onde você tinha 2 serviços, você passa a ter uma única porta de entrada. É claro que teve problema. Me lembro que logo, numa das primeiras semanas da inauguração da UPA, teve um problema com uma criança com quadro de apendicite aguda, dor abdominal, enfim, que no final desenvolveu um quadro de apendicite, e que essa criança levou mais de 24 horas para ser atendida. Onde é que ela foi atendida? No Getúlio Vargas Filho. Ela tinha ficado horas sentada, esperando o atendimento na UPA. Claro, porque estava cheio, porque estava lotado, porque estava com um fenômeno chamado superlotação, que é um fenômeno frequente em nosso meio. E a solução para isso, para tantas carências, para tantas ausências, para tantas dificuldades, para tantas debilidades, é a gente, o município viu a saída de criar mais uma estrutura, mais uma fundação que vai compartimentar, além de todas as questões que o Marcelo já colocou. Não vou voltar a isso, acho que ele fez uma fala bastante significativa com relação a todos os aspectos. Isso foi muito claro, isso acho que fica muito claro para quem quer entender, obviamente, para quem tem ouvidos para ouvir. Eu acho que a gente tem que aprender também, sabe, uma outra coisa, tem que aprender a, sabe, argumentar com argumentos, argumentar com fundamentações. E aí, voltando um pouco no tempo, eu me lembro, eu sou da época da criação da Fundação Municipal de Saúde de Niterói. Na época da fundação, em que se criou a Fundação Municipal de Saúde de Niterói, os argumentos para a sua criação foram exatamente os mesmos que estão sendo utilizados hoje para criar essa outra estrutura
chamada Fundação de Direito Privado. Era maior flexibilidade, maior agilidade administrativa, maior isso, maior aquilo, maior tudo que você pudesse imaginar. Os mesmos argumentos, tudo parecido. Um viés aqui, outro ali. Não foi o Gustavo que veio defender na Câmara, né? Era o secretário da época, que ele mesmo se incumbia, era criança. Pois é, que a gente eu já vi essa história muitas vezes, né? E é claro assim, para quem é médico de família e é contratado por uma associação de moradores, um vínculo estritamente privado, se ele sai dessa estrutura e entra numa fundação de direito privado, ele muda de configuração do seu contrato, né? Porque aquele conjunto de servidores, primeiro que deixa de ter essa pulverização que é tão forte, porque para cada lugar quase que é uma associação diferente, uma da outra e tal, isso aqui. Aí você vai ter pelo menos um ente único, algum nível de identidade esse funcionário não teve, embora eles sejam supostamente também privados. Para essas pessoas, eventualmente, num primeiro momento, pode parecer um ganho. Para a cidade, o ganho é nenhum. As pessoas não vão perceber nada, não vão perceber diferença nenhuma. Mas vão perceber uma coisa: você vai gastar para montar uma nova estrutura, independente das estruturas existentes, R$5 milhões. Para casa, comida, roupa lavada, carros, assessoria, viaturas, etc., como se a municipalidade e a Fundação Municipal de Saúde não tivessem essas estruturas. Né? Se a gente tem um problema de orçamentação, esse orçamento não está dando, 5 milhões, pode não parecer muito, mas é um volume bastante significativo de dinheiro para você gastar com atividade mesmo, com estrutura. Como se você montasse uma casa diferente, uma casa nova, para gerenciar um segmento, um componente ou por outra. Parte de um componente, porque não é nem todos os componentes da atenção primária estão contidos no médico de família. Porque existem outras estruturas, outras unidades que não são médicos de família, que também fazem atenção primária. Os postos de saúde, os centros de saúde, que ainda têm especialidades de clínica médica, pediatria, etc. Uma discussão técnica. A literatura internacional e a literatura nacional tem mostrado, né, que nos lugares em que você tem equipes de médicos de família, em outros lugares em que você tem um modelo de organização da atenção primária baseado nos médicos das especialidades básicas, o ginecologista obstetra, o pediatra, etc., o clínico, né, ele fez análise de impacto e percebeu que não tinha diferença, né, quando você comparava lugares em que você só tinha só médicos de família e lugares em que você tinha uma cobertura na igual monta por outro tipo de atendimento. Para finalizar, eu gostaria de colocar uma questão que é de natureza teórica e conceitual. Existem dois modos, eu não estou falando de modelo, estou falando de modo de gestão e modo de atenção. Para cada modo de atenção corresponde um modo de gestão diferente. Então a gente tem um modo de atenção, não é modelo, modelos são vários que a gente pode mostrar. Um modo de atenção promocional da qualidade de vida e garantidor dos direitos. Para esse modo de atenção promocional da qualidade de vida e garantidor dos direitos, você tem como modo de gestão a organização de sistemas universais. Para um modo de gestão assistencial, mercantilista, baseado em procedimentos, você tem um modo de gestão que, via de regra, a partir de sistemas altamente fragmentados, privatistas e focalizadores. E a pergunta que a gente tem que se fazer: qual é o modo de atenção, qual é o modo de gestão que acontece na nossa cidade? O modo de atenção é universal, é promocional da qualidade de vida. Olha, o médico de família cobre 25, 28% da população, vamos lá.
de Niterói. São, em média, 350 mil pessoas que não têm acesso a essa forma de atendimento. Então a gente tem um problema sério quando vista do dimensionamento. Qualquer organização do sistema, para que você obtenha impacto real sobre a saúde da população, ele tem que ter, no mínimo, de cobertura mais de 80%. Então a gente teria que ter pelo menos 400 mil pessoas cobertas de saúde da família. Mesmo assim, você estaria descumprindo uma coisa que é o preceito constitucional, em que o sistema universal é universal mesmo. E é universal mesmo não só do ponto de vista da atenção primária da saúde da família, universal mesmo para a atenção primária, para a atenção especializada e para a atenção hospitalar. Nós temos estruturas especializadas, nós temos estruturas hospitalares que de alguma forma comportem o volume das necessidades de saúde da população dessa cidade, independente de, já escutei várias vezes no passado, alguns secretários dizerem: o problema de Niterói não é a estrutura de saúde de Niterói, é o pessoal de São Gonçalo que vem para cá. Isso não é verdade. Isso nunca foi assim. Niterói nunca teve serviços de número e capacidade suficiente para atender o conjunto da sua população. Agora, quando um prefeito, ou um candidato a prefeito, ou um candidato a deputado estadual ou federal, comece o seu discurso, quando vem falar da área da saúde em Niterói, dizendo o seguinte: 60% das pessoas na cidade são cobertas por plano de saúde. O que ele está querendo dizer? Qual é a chamada agenda oculta que está por trás dessa fala? Essa agenda oculta, para mim, é muito clara. Significa que ele vai, de alguma maneira, focalizar todas as suas intervenções e não está a fim de construir um sistema universal. Sem levar em consideração que ele não tem o mínimo diagnóstico sobre o atendimento prestado pelas operadoras de plano de saúde, que não são homogêneas, que têm várias segmentações e que nos últimos anos a própria rede privada da cidade perdeu um monte, fechou um monte de hospital. Fechamos o Propósito, fechou o Centrocard, se fechou o Santa Cruz, se fechou Santa Luz, todas as santas pediram demissão da cidade do ponto de vista assistencial. Então a gente tem também uma baixa de assistência da iniciativa privada. Isso é sério, isso é grave. Isso é grave, porque mesmo as pessoas que têm plano de saúde e que não são 60%, por mais que esse número você possa de alguma maneira ver lá na Agência Nacional de Saúde, isso não representa um fato real, independente desse argumento ser absolutamente inconstitucional, está vinculado a um modo de atenção assistencial privatista, mercantil, porque está jogando 60% das pessoas dessa cidade nas mãos de uma coisa chamada o mercado. Ou seja, se você tiver dinheiro, meu caro amigo Celso, você consegue acessar o plano de saúde. Se você não tiver, é um problema. Agora, ter plano de saúde, dependendo da idade, é um fator, além da doença, que é um fator de empobrecimento das famílias, a doença é um fator de empobrecimento das famílias. Ter plano de saúde também é um fator de empobrecimento das famílias. Porque se você tiver mais de 60 anos, hoje o plano de saúde está custando mais de R$1.000 e poucos. Ora, aquilo que se propagou durante muito tempo, aquilo que depois você... Exatamente isso. Tem dificuldade de... Aquilo que se propagou durante muito tempo, pela imprensa e tal, vindo dos governos, de que o Brasil estava construindo uma nova classe média. Essa nova classe média, segundo os dados, ela recebe em torno de R$2.000, R$2.500. Esse é o padrão salarial da classe média. Ora, se essa classe média gasta R$1.000, R$1.000 e poucos, e é per capita, né? Se for plano individual, se você tiver mais do que um idoso da família, você vai gastar o seu dinheiro todo com um plano de saúde. Ou então, você vai ter um problema. E eu posso dizer isso com tranquilidade, porque eu vivi esse problema. Cada um de nós, quando chega uma certa fase da vida, começa a ter problemas com seus pais, com seus sogros, não sei o que, né? Porque estão chegando a mais idade, chegam com uma série de problemas e precisam de cuidados
um certo tipo de atendimento, uma certa robustez do ponto de vista tecnológico. E aí você tem um problema numa cidade como Niterói. Então, discutir a fundação estatal, né, se é que é estatal, de direito privado, sem compreender como é que se organiza o sistema único de saúde na cidade, como é que o Hospital Universitário Antônio Pedro fecha a sua emergência por sua própria conta, sem pedir conta, sem prestar conta para a cidade, sem prestar conta para o gestor da cidade, porque de alguma maneira, de toda maneira, o responsável pela cidade é o secretário, o campo da saúde é o secretário municipal de saúde. Ele é o gestor do sistema. Ele não é gestor só das suas unidades, é gestor do sistema, legalmente falando. Se o Azevedo Lima também muda o seu modo de atenção por conta do seu modo de gestão mercantil, né, assistencial, baseado em procedimentos, esses mesmos procedimentos que o Gustavo está dizendo, né, aquilo que o Gentili de Mello, quem lembra do professor Carlos Gentili de Mello, os antigos talvez lembrem disso, quem já leu um livro de saúde pública, ele dizia que apagamento por unidade de serviço, ou seja, por procedimento, é um fator incontrolável de corrupção. Isso era dito no passado e isso está valendo também no presente. Então, assim, por conta de um grupo de pesquisa que eu pertenço, eu tenho viajado em muitos lugares do Brasil e tenho visto outros exemplos de fundação, não só da Bahia. No Amazonas, eles chegaram ao detalhe de ter várias fundações por segmentos da secretaria. Então tem Fundação de Vigilância à Saúde, Fundação de Vigilância Sanitária, Fundação de Atenção Primária, Atenção Básica, que chama, Fundação Hospitalar, Fundação de Combate ao Câncer, são várias fundações. Quando você quer organizar uma discussão para discutir o sistema de saúde do estado do Amazonas, Paulo, você tem que juntar os presidentes, sabe? Você cria uma burocracia, uma insanidade do ponto de vista administrativo incontrolável. Além do que, aquilo que é dividido em cima é dividido embaixo. Quanto mais estruturas você tem em cima, mais as estruturas operacionais dentro dos territórios têm dificuldade de se comunicar e estabelecer as articulações necessárias para que você tenha aquilo que o Marcelo tinha dito, a continuidade do atendimento, né? A integralidade da atenção. É um paciente que consegue chegar no médico de família, ele vai ser atendido. Se o médico de família precisar de algum encaminhamento, se precisar do SAMU, se precisar do CQ, ele vai ter um problema. Ele vai ter um problema. Se esse paciente precisar de uma internação, ele vai ter um problema. Aliás, o paciente vai precisar de um problema. Bom, então, para concluir, é isso. Né? Eu acho que essa é uma discussão que a cidade precisa ter. Agora, não precisa ter só a partir da sua fundação de direito privado, né, que aprofunda do ponto de vista do contexto e processo de privatização da saúde no município de Niterói. A gente precisa discutir a cidade e as formas que a cidade tem que encontrar para ter a sua saúde, o seu direito à saúde não privatizado, para que tenha o seu direito à saúde garantido pela Constituição ser um direito efetivamente universal, como diz a Constituição, como diz a Declaração Universal dos Direitos